Olá, tudo bem? Se você está precisando determinar a altura de um prédio ou qualquer objeto, seja alto, né, inacessível, então eu gostaria de apresentar aqui uma metodologia que foi desenvolvida por uma equipe do FPE, coordenada pela professora Andréa de Seixas, onde eu tive a oportunidade de participar junto com o João e a professora Luciene também. Então eu queria mostrar isso aqui justamente para que você também possa ter essa alternativa de resolver esse tipo de problema utilizando o QGIS, um software livre, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Então aqui no Google Earth a gente consegue ver os pontos que foram utilizados para determinar as quinas desse prédio, um prédio da Sudene. Eu vou aproximar um pouco mais, a gente consegue visualizar aqui em 3D. Para determinar a altura desse prédio, a gente teve que ocupar vários pontos, inicialmente com levantamento GNSS, e em outro dia a gente fez o levantamento com estação total, medindo toda essa poligonal para que a gente pudesse ter os ângulos, os azimutes e os ângulos zenitais apontando aqui para cada uma das quinas desse prédio. E aqui no QGIS a gente consegue ver aquelas mesmas estações e as quinas já identificadas que foram medidas. No nosso trabalho, nós isolamos a quina Q6 para determinar e gerar um artigo na publicação, justamente porque foi a linha que nós tivemos a maior quantidade de linhas divisada, ou seja, com a estação total a gente conseguiu observar a partir de mais pontos, tá? E a partir daí tem toda a metodologia, um passo a passo que está lá no artigo, tá? E onde é que eu acesso esse artigo? Se você for na ferramenta lá, estimar coordenadas 3D, que é justamente o algoritmo que nós desenvolvemos para resolver, para determinar a coordenada 3D, vai ter um hiperlink aqui. Se você visualizar aqui na parte aqui das informações da ferramenta, você pode clicar aqui nesse hiperlink que você vai ter todos os detalhes sobre a metodologia empregada, tá? E com imagens, está bem detalhado. Então foi um artigo que foi publicado no Boletim de Ciências Geodésicas. E aí a gente tem aqui a nossa área que foi levantada, os equipamentos foram utilizados, né, as linhas divisadas e tudo foi amarrado à rede brasileira de monitoramento contínuo, né? Então a nossa rede geodésica, usamos duas estações, uma ativa e uma passiva, e processamos no método relativo estático. Aqui foram uma fotografia, né, da medição de uma das quinas. Nós utilizamos ali um equipamento estação total com adaptação para poder ter o ângulo, né, ideal ali para poder visualizar, facilitar a nossa leitura dos dados, tá? Nós também temos aqui a visualização em 3D, isso aqui foi produzido no QGIS, tá? Então aqui é o mapa 2D normal e a visualização 3D utilizando aí o nosso QGIS, né? Bem, e aqui a ferramenta, que é justamente essa que eu mostrei para vocês, e agora a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta. A ideia da ferramenta é justamente gerar um relatório. Nesse relatório nós avaliamos a qualidade posicional dos dados, né? E aí conseguimos precisão de 1 centímetro, uma precisão melhor que 1 centímetro depois de fazer todos os processamentos ali com 4 pontos, né? 4 estações e 4 linhas divisadas, tá bom? E aqui é a nossa questão da qualidade altimétrica também desse ponto, a variação, que foi um resultado muito bom para as distâncias, para o equipamento que a gente utilizou. Então ele atendeu perfeitamente, inclusive atende às normas nacionais do cadastro urbano, que requer uma precisão melhor que 8 centímetros. Se a gente conseguiu 1 centímetro, então está atendendo perfeitamente. Bem, então aqui nós temos a ferramenta em si. Na ferramenta nós temos que inserir as coordenadas. Essas coordenadas, nós utilizamos coordenadas no sistema geodésico local, nós definimos o sistema geodésico para essa região aqui do prédio, tá? Se você não sabe o que é sistema geodésico local, eu vou postar mais um vídeo só ensinando como transformar as coordenadas geodésicas em coordenadas no SGL, né, que é o sistema geodésico local. Inclusive nós temos uma ferramenta para isso também no QGIS. Mas se você colocar as coordenadas em UTM, ele vai processar tranquilamente. Só que vai perder um pouco da precisão, justamente por causa das distorções que existem por causa desse sistema de referência de coordenadas projetado. Então, toda projeção vai ter distorção, seja ela em escala, em área, né, em forma, vai ter distorção. Então, quando a gente utiliza o TM, vai ter uma distorção, a qualidade não vai ser tão boa quanto utilizar as coordenadas do sistema geodésico local. Mas tudo bem,
você pode colocar também o TM aqui, suas coordenadas, onde vão ser separados ali por ponto e vírgula, tá? Vamos ter a coordenada x, y e z, tá? Separado por ponto e vírgula. Depois aqui x, y e z, ponto e vírgula. E aqui, como a gente tem nesse exemplo as 4 linhas divisadas que foram utilizadas no próprio artigo, então aqui você vai ter que colocar todos eles separados por ponto e vírgula, exceto o último que não precisa mais. Aqui nós temos os azimutes, então os azimutes que são o ângulo em relação ao norte, né? Então você vai apontar para o alvo e esse ângulo em relação ao norte é justamente esse azimute no sentido horário. E aí nós temos todos os azimutes que foram medidos e a gente colocou já. Isso aqui já é a média das observações, tá? Essa média das observações porque a gente fez a visada direta e inversa. Então todo o procedimento padrão do levantamento. Então esse aqui já é o valor médio calculado, né? Se você quer aprender a fazer mapas temáticos de alto nível técnico, tem um link para um curso gratuito que está na descrição deste vídeo. E nós temos os ângulos zenitais, que é o ângulo em relação justamente ali ao zênite, né? Você aponta para cima, então, e aí depois você aponta para o alvo, você vai ter esse ângulo, tá? Então, é justamente o ângulo zenital. Então, todos eles, para cada linha divisada, nós temos a coordenada, tá, do centro óptico da estação. Nós temos os azimutes de cada linha divisada, né? Todos eles, nesse caso aqui, estão separados por vírgula. Só o que é separado ponto e vírgula justamente são as coordenadas aqui em cima. E aqui embaixo nós temos a questão de utilizar a matriz P, ou seja, você vai processar novamente, sendo que você vai dar menos peso para aquelas linhas divisadas que tiveram um cálculo que não foi tão bom e geralmente é por causa da distância, tá? Então quanto mais distante não vai perder a questão da precisão. Então a matriz peso é justamente baseada nessa questão da distância. Aqui a gente pode abrir os dados já processados, né, da coordenada em 3D. Então ele vai abrir, ele vai gerar um arquivo, uma planilha, um CSV, e você vai poder abrir, e a partir desse CSV você pode gerar uma camada tranquilamente, tá bom? Nesse caso aqui, como os dados de entrada, as coordenadas de entrada, elas estão no sistema geodésico local, então a saída, as coordenadas processadas também vão estar no sistema geodésico local nas mesmas unidades. Aqui, SGL, unidade metro, então a saída também em metros. E o bacana dessa ferramenta é que ela gera um relatório de ajustamento, ou seja, você vai saber a precisão das coordenadas, a qualidade do ajustamento. Então, todas aquelas os valores para você verificar, né, as discrepâncias, você vai verificar a partir desse relatório de ajustamento, tá bom? Então, como é que funciona? Nesse caso aqui, que eu já estou utilizando os parâmetros que estão aqui justamente como modelo, tá? Todos esses parâmetros aqui você pode apagar e usar os parâmetros do seu trabalho, do seu levantamento, e vai rodar tranquilamente para o seu caso, tá? No meu caso aqui eu já deixei como modelo até mesmo para facilitar na hora que você for utilizar e for inserir os seus parâmetros aqui na ferramenta, tá bom? Para rodar, só basta clicar aqui em executar. Cliquei em executar e aí ele já vai gerar aqui, vou fechar aqui a ferramenta, ele gerou aqui uma planilha de coordenadas 3D ajustada. Ela aparece aqui com esse símbolo aqui de tabela porque não tem geometria, tá? As informações estão dentro da tabela de atributos. Vou abrir aqui a tabela de atributos. Verifica aqui, nós temos o X, Y e Z. E aqui o tipo de coordenada, que é justamente as estações, que foi na mesma ordem, né? Nós trabalhamos com 4 estações. E aqui em cima nós temos a coordenada 3D ajustada, tá legal? Então aqui, essa coordenada aqui 3D. E agora eu vou verificar o relatório. O relatório ele vai aparecer aqui na parte de visualização de resultados. Você pode dar 2 cliques aqui ou clicar no link. No caso, ele gerou um relatório temporário, a mesma coisa com a tabela aqui, a planilha, também temporária. Você olha aqui pelo símbolo aqui de arquivo temporário, eu chamo de baratinha, né? Mas é como se fosse um chip, é uma memória RAM, uma memória RAM. Então, agora aqui vamos ver o resultado. Dou 2 cliques aqui, ele vai abrir no seu navegador de internet padrão, e aí ele vai dar as coordenadas das estações que foram utilizadas, dos centros ópticos, os azimutes, os ângulos zenitais, tá? E se foi utilizado ou não a matriz peso, no meu caso a gente só processou uma vez, não teve, né? Então são os dados de entrada.
E aqui vai ter realmente o que nos interessa, que é o ajustamento. Então no ajustamento nós temos os valores dos resíduos, que é importante a gente saber os resíduos. Quando a gente tem um resíduo alto, então realmente houve algum tipo de problema. Como os resíduos aqui foram baixos, né, então você pode ter a opção também de escolher quais as linhas divisadas vai utilizar para processar. Às vezes tem erro grosseiro, tem algum tipo de problema, e aí você pode eliminar quando você tem um excesso de observações. A variância posterior, que é um interessante indicador para você fazer análises, a parte estatística, e ver se atende ou não, né, se atende com um determinado nível de confiança o seu ajustamento. E por fim, o que mais interessa aqui são as coordenadas ajustadas e as distâncias, tudo, né, já medido. Então ele além de calcular coordenadas x, y, z e as suas precisões, isso aqui são as precisões, tudo aqui em metros, né, nesse caso tudo em metro. Aqui são T1, T2, T3, são as distâncias dos centro-óticos até a quina que a gente mediu lá do prédio, até aquele ponto, com as suas precisões também, muito boas aqui nesse caso. E todos esses valores, no caso aqui, ele fala que vai ser na mesma unidade dos dados de entrada, tá? Se você não está medindo aqui no Brasil, está utilizando lá a unidade em pés, ou outro tipo de unidade, vai ser a unidade que vai aparecer aqui, por isso que tem esse asterisco, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês aqui na ferramenta aí do LF Tools. Eu acho bastante interessante aí, se você gostou desse vídeo, né? Esse trabalho foi muito empolgante, muito legal. A gente fez um trabalho de campo, a gente fez do levantamento de GNSS com estação total. Depois pudemos desenvolver, né, um software para resolver esse problema diretamente aí, né, com código aberto, para que você possa também utilizar, né, e compartilhar aí com todos sem nenhum tipo de problema, adaptar se você achar necessário e realizar a mesma metodologia ou desenvolver metodologias baseadas nessa, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para passar, né? Não esquece de dar aquele teu like, de se inscrever no canal para poder acompanhar novas dicas bacanas aí sobre QGIS, LF Tools, sobre a parte de drones, tá? E também eu estou deixando o link aqui de um curso gratuito de QGIS, eu acho que é bacana. Você pode colocar no seu artigo científico e conseguir bater todos os itens necessários para produzir um mapa temático padrão, excelente ali, e conseguir o seu objetivo, tá bom? Um abraço e até a próxima!